Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, o versículo 3, o 4 e o 5. Diz assim a palavra do Senhor. Todos a encontraram? Então disse ele: vai, pegue para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Quem pode, diga amém. Meus amados irmãos, eu leio este texto alguns dias, eu venho meditando nesta palavra, e o Senhor Jesus tem falado comigo através desse texto, quando relata a situação que havia naquela residência, quando a morte bateu naquele lar e veio a levar o marido, ou seja, o provedor daquela casa, que é o dono da casa. E a Bíblia relata, irmãos, que este homem, ele deixou algumas dívidas. E talvez eu já vi alguns pregadores fazendo algumas críticas, mas eu digo que a morte, ela não avisa quando ela vem, né? Ela não avisa. E aquele homem veio óbito e ficou ali, irmãos, dentro. E dentro porque aquela mulher ficou em uma situação muito difícil, porque ela não tinha recurso para pagar. E a lei, na época, exigia que, quando se tivesse um débito que não pudesse pagar, o escritor levaria os filhos, alguém que pagasse, era o costume da lei. E essa mulher, como mãe, ficou aperreada em Nordeste, né, meu velho? Ficou nervosa, né? Porque perdeu o marido. Agora os filhos estavam a ponto de ser levados. E essa mulher, irmãos, não foi fácil para ela. Que essa mulher toma algumas decisões. Ela toma a decisão de ir ao encontro do homem de Deus chamado Eliseu. Sim ou não? Foi Eliseu. A Bíblia diz também que outra atitude que ela tomou foi clamar a Eliseu. Ela clamou a Eliseu. Mas o que eu quero falar nesta noite, irmãos, não é o milagre em si. O que eu quero falar nesta noite, irmãos, é a porta que abre o milagre. Amém? A porta que abre o milagre. Essa mulher, diante de algumas decisões, irmão Manuel, me chamou a atenção que ela obedeceu. Irmão, tem muita gente perdendo as bênçãos de
uma arca. Quem sabe? As pessoas olharam para Noé, porque a Bíblia diz que naquela época não chovia, né? Subia simplesmente um vapor que regava a terra. Mas Noé obedeceu, irmãos. E quando o crente obedece, algo acontece na vida dele. Ele obedeceu, ele não questionou. A Bíblia diz que ele começou a fazer a arca. Quem sabe criticado por muitos, quem sabe alguém olhava no deserto, Noé fazendo uma arca, mas Noé estava obedecendo a ordem do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Para muitos irmãos, Joaquim era estranho fazer a arca no deserto, não chovia. Mas meus irmãos, aleluia, quem anda debaixo da vontade de Deus, ele conhece quando Deus fala. Louvado seja o nome do Senhor. E Noé fez a arca, e a Bíblia diz que veio o dilúvio. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Noé e a sua família receberam a proteção de Deus, porque obedeceram, porque Noé obedeceu a ordem de Deus. Deus está dizendo nesta noite para mim e para você: quer ter proteção para o céu? Obedeça à vontade de Deus. Obedeça, porque essa mulher veio obedecer. E Deus, irmãos, Ele quer, na verdade, nos abençoar. As bênçãos de Deus é para nós, que somos seus filhos. Nós somos filhos de Deus. E Ele, como nosso Pai, Ele quer abençoar. Ele quer nos dar, irmãos, vitória. Mas Ele exige algo de nós. Ele exige, irmão, na verdade, obediência. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 28, e o versículo de 1 a 3, pode ler. Quem achar pode ler. Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 1 a 3. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito será no campo. Amém? Aí está a promessa de Deus, irmãos, para o povo de Israel. Porém, irmãos, quando nós olhamos na palavra, nós vamos ver a porta do milagre se abrindo. Porém, começa a ter uma exigência: obediência, sim ou não? Obedecer. Será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje? Não é amanhã, não é depois da manhã, não é o mandamento que foi hoje, não. Deus está falando comigo e com a igreja hoje. Deus quer que hoje nós sejamos obedientes à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu vi de pessoas andando, irmãos, atrás de Deus aí, atrás de receber isso, receber aquilo, mas não quer obedecer a palavra de Deus, mas não quer seguir os mandamentos do Senhor. Ele não quer, irmão, na verdade, ter compromisso com Deus. E Deus está dizendo nesta noite: olha, esta bênção aqui é para vocês, mas sabe de uma coisa: se vocês ouvirem o meu mandamento. E eu comecei, irmãos, a meditar. A obediência leva o homem à bênção. Porém, quando o homem não obedece a Deus, ele corre risco de perder algo da parte de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós desobedecemos a Deus, o Deus que nos abençoa, irmão,
e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Irmão, nesta noite, Deus está exigindo de mim e de você obediência. A sua palavra. A obediência, irmão, é uma prova de amor para com Deus. Tem gente que olha, eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu amo, mas não obedece. E o filho, quando ele ama o pai, o que ele faz? Ele obedece ao pai, sim ou não? Ele obedece. Ele obedece. O pai diz, olha, eu vou por aqui. Ele não vai. A mãe diz, olha, meu filho, ali no buraco, não vai, você pode cair. Ele fala, olha, eu amo a minha mãe, então eu vou obedecer aos mandamentos dela. Foi o que a Bíblia está dizendo. Abra sua Bíblia, João, capítulo de número 14 e o versículo 23. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Quem achou, pode ler. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Tem uma Bíblia em casa que fala: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Guardar. Irmãos, nós temos que demonstrar que amamos a Deus quando nós obedecemos a Ele, quando nós guardamos os seus mandamentos. Não adianta dizer, irmão,
quê? Por quê? Por que nós erramos?